Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, mas Felipe já leu. Já leu no começo do culto. Mateus capítulo 15, verso 32. Mateus capítulo 15, verso 32. No domingo passado, o Joab pregou em Romanos, e hoje a gente vai continuar a sequência do livro de Mateus. Se você está com saudade das pregações do pastor Rafael, você pode ir no YouTube e assistir as pregações antigas, mas acredito que em dezembro ainda ele volta, e você pode ouvir de novo as pregações dele. Todos acharam? Amém? Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus. Mateus capítulo 15, verso 32. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no projetor. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua palavra, por termos acesso a ela, por podermos estarmos hoje aqui reunidos, ouvindo a Tua palavra, sendo exortados, sendo cuidados, sendo moldados, Pai, através dela. Que a gente possa sair daqui, Senhor, com o coração transformado e com o desejo, Deus, de seguir os Teus caminhos, de seguir os Teus princípios, de seguir a Tua palavra, que é acessível a nós, Pai. Abre nossa mente e nosso coração para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, até então, nós já vimos uma boa caminhada do que o livro de Mateus vem nos mostrando. Nos últimos cultos em que a gente trouxe o texto de Mateus, se bem que já faz alguns cultos que nós temos tido uma sequência do livro de Mateus, mas nós estamos numa parte do livro de Mateus onde a perseguição de Jesus ela aumentou, onde as pessoas queriam mais ainda conseguir prender Jesus, conseguir fazer alguma artimanha, alguma coisa que fizesse Jesus deslizar, que fizesse Jesus errar, ou que desse algum sinal que eles pudessem prender Jesus. E a gente viu isso nos últimos capítulos. Mas pensando numa história mais recente, na última pregação do livro de Mateus, nós vimos uma história da mulher cananeia, que se encontra também no capítulo 15, lá no verso 21. Jesus estava numa região de Tiro e Sidom, entre essas duas cidades, e essa mulher veio até Jesus, de forma resumida. Qual era o problema dela? A filha dela estava endemoniada. Só que essa mulher, ela era uma mulher que não era do povo de Deus, né? Gentia. Ou seja, ela fazia parte de um povo que não era o povo escolhido por Deus, né? Não fazia parte do povo de Israel. Mas mesmo assim, depois de um breve diálogo, você pode ler na sua Bíblia, Jesus dá o que essa mulher precisava. No verso 28 do capítulo 15, se você puder ir lá, vai dizer assim: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. O contexto da passagem de hoje faz parte do texto que a gente leu há 2 domingos atrás. Jesus estava numa região que não era a sua região.
Jesus não estava num local onde as pessoas conheciam ele, que as pessoas acreditavam nele. Ele estava numa região onde as pessoas não acreditavam nele, acreditavam em outros deuses, em outros mestres, em outras pessoas, em outros curandeiros também. E isso faz muito sentido para o texto de hoje. Eu não sei se você já leu o livro todo de Mateus, mas essa não é a primeira multiplicação. Já aconteceu uma multiplicação, lá no capítulo 14. Se você voltar algumas páginas, no verso 13, eu vou ler, é rápido. Ele vai falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-os por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Talvez você pense assim: não, é a mesma coisa, é o mesmo texto. Ele só repetiu, ele só quis contar 2 vezes, mas não. De fato, esse texto é diferente. Jesus multiplicou os pães e os peixes 2 vezes. E uma das coisas que faz a gente saber disso é que aqui, no verso 15, Jesus está em uma região gentia, como eu falei. Ele não está onde as pessoas conheciam, ele não estava no território de Israel. Já na primeira multiplicação ele estava. Mas também tem algumas coisas em comum. Um exemplo: a forma com que os discípulos reagem. A gente vai ver isso mais na frente. Mas, de forma resumida, esse é o contexto. Jesus está em uma região que ele não pertence. Ele está num território que ele não pertence. As pessoas daquela região estão ali, mas não são as pessoas que de fato seguiam Jesus, porque criam no Messias, como a mulher cananeia creu. Essas pessoas queriam curas, queriam alimento, queriam coisas materiais e também espirituais. Mas elas, de fato, a maioria não cria que aquele era o Jesus que veio para perdoar os pecados. Então, a gente chega no nosso texto. Aliás, a gente chega a um texto um pouco antes. Verso 29, olha o que é que diz. Saindo dali de onde? Ele estava junto com a mulher cananeia, domingo retrasado. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali e vieram a eles multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado, ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, e os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Por que isso é importante? Volto a falar, Jesus estava num território estranho. Só que, a partir do momento que Jesus fez esses sinais e maravilhas, as pessoas o glorificaram como o Deus de Israel. Por que o autor faz isso? Porque o Deus daquelas pessoas não era um Deus de Israel. Eles acreditavam em outros deuses, em outros tipos de crença, em outros tipos de sinais e maravilhas. Só que aqui não. Essas pessoas, a partir do momento que elas viram Jesus fazer sinais e maravilhas, elas falaram: esse é o Deus de Israel. A gente já ouviu falar desse Deus e parece que ele está aqui presente, é essa pessoa, é esse homem. Uma coisa que faz a gente se maravilhar mais ainda é que lá no livro de Isaías, no verso 35, capítulo 35, versos 5 e 6, o profeta vai falar sobre esse momento. Se o João puder compartilhar. Isaías, Antigo Testamento, muitos anos antes disso, o profeta falou: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O profeta há muito tempo atrás falou que um dia, se você ler todo o capítulo 35, você vai ver que viria um homem que faria essas coisas. E Jesus estava cumprindo essa profecia. Olha o que é que ele fala.
Vieram a ele multidões trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. Eles deixaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Jesus está num território desconhecido, repetindo isso outra vez, mas as pessoas estavam começando a olhar para ele com um olhar de: eu conheço esse homem, eu ouvi falar desse homem. Ele não é só um curandeiro, não. Eu acho que ele de fato é o Messias que as pessoas falavam lá em Israel e que as pessoas também falavam há muito tempo atrás. Agora a gente vai de fato chegar no nosso texto. Irmãos, a segunda multiplicação de pães e peixes, ela é muito parecida com a primeira, porém, ela tem algumas peculiaridades. A primeira, como eu falei, Jesus fez essa multiplicação num território que não era o território de Israel. E o que isso tem a ver? O que isso diz a gente? Os discípulos e todas as pessoas que andavam com Jesus tinham plena certeza que Jesus tinha vindo para os israelitas, para os israelenses, na verdade, para o povo judeu. Eles tinham plena certeza disso, a ponto de os judeus olharem para os samaritanos, olharem para os gentios e chamarem eles de cachorro, tem tudo, menos aquele povo ali. Tem gente e tinha os povos gentios. Era assim que os judeus, o povo de Deus, olhava para as outras nações. E isso era, obviamente, um ego inflado. Alguém aqui da nossa igreja é judeu? Não, não tem nenhum judeu na nossa igreja. Mas hoje nós temos pessoas convertidas aqui, do Ceará, de Fortaleza, de São Paulo e de N cidades e locais diferentes. Na semana passada, nós tivemos na conferência missionária, e lá nós tínhamos o irmão Felipe Adriano, de Moçambique. Moçambique não faz parte do povo, não faz parte do território israelense, não faz parte do povo judeu, mas ele foi alcançado. Isso já quebra o que os judeus pensavam, que Jesus só tinha vindo para eles mesmos. Então, quando Jesus ele está nesse território inimigo, e ele traz também sinais e maravilhas, o que ele está querendo falar é: eu não vim para um pedaço de pessoas, eu vim para todos que crerem em mim. Isso já mostra os nossos dias de hoje. Temos pessoas diferentes, pessoas de cidades diferentes, de contextos diferentes, de culturas diferentes, mas que creram um dia em Jesus e foram salvos. Olha o que é que o verso 32 fala. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Primeiro versículo, verso 32. Ele já fala algumas coisas para a gente. A primeira, e aqui a gente não pode cair em um erro, mas é que Jesus ele se preocupa integralmente com as pessoas. Jesus estava há 3 dias com essas pessoas, falando com essas pessoas, curando essas pessoas, mas fazia 3 dias também que elas não comiam. E ele não queria mandar elas embora, porque senão elas poderiam morrer no caminho, desmaiar no caminho. Outra coisa também que a gente aprende é que aqui, por que Jesus falou? Eu quero primeiro alimentar, porque senão eles vão morrer no caminho. Porque do local que Jesus estava, para a cidade, era um local longe. E o que é que isso significa? Significa que a perseguição de Jesus já estava tão grande que ele não entrava mais nas cidades. Ele ficava só nos arredores. A gente viu isso também nos textos passados. Imagina que você é ameaçado num local, num bairro daqui de Piripiri. Você não pode entrar naquele bairro. Aí para você ir para o outro bairro, você tem que fazer uma curva. Era mais ou menos isso que Jesus fazia. Ele não entrava mais nas cidades, porque se ele entrasse, a perseguição ia ser muito grande. Então ele sempre ficava nos arredores da cidade, e as pessoas iam até ele. Ele ficava praticamente no deserto. Irmãos, o que é que isso tem a ver com nós nos dias de hoje? Algumas igrejas, elas se perdem um pouco nas ações sociais, na forma de olhar para o social, e esquecem um pouco da real transformação que o Evangelho traz. Jesus, em nenhum momento, ele colocou uma coisa a mais do que a outra. Ele entendia que ele estava ali para curar, ele estava ali para alimentar, mas ele estava principalmente para libertar pessoas do pecado. Todas as pessoas que andaram com Jesus, que foram alimentadas, que foram curadas de pecados, foram salvas? Não. Não. Nós vemos alguns relatos de pessoas que chegaram até Jesus e quando tiveram a oportunidade, elas escolheram outra coisa. O jovem rico é um exemplo disso. Esteve com Jesus, conversou com Jesus. Não, eu prefiro a riqueza do que Jesus. Escolheu outra coisa. A nossa igreja tem um projeto social.
Nós temos um projeto social com cerca de, eu nem sei quantas crianças tem mais. 180? Com cerca de, com cerca de 180, já teve bem mais que isso, eu acho. Acredito com, sei lá, 250 ou mais, não sei. E existe um projeto social. Eles vêm aqui, eles comem aqui, eles recebem presente aqui, eles passam basicamente uma manhã aqui, quase um dia aqui. Tem menino que se não mandar ele embora, ele fica aqui o dia todo. Só que, desculpa, eu tenho certeza que esses meninos, alguns já estão há 7, 8 anos aqui, eles ouviram o Evangelho todas as vezes que eles vêm aqui. Todas as vezes, eu tenho certeza que eles ouviram o Evangelho. Porque nós entendemos que o Evangelho se preocupa com o todo, mas principalmente com a alma daquela criança, com a vida daquela criança. Nós seguimos os passos de Jesus aqui no projeto. Se você nunca esteve presente, você pode vir um dia sem avisar e você vai ver essa coisa, esse ciclo acontecendo. Mas, irmãos, Jesus se preocupava com as pessoas. Tinham pessoas ali, curadas, ouvindo o Evangelho, mas que precisavam comer. E aí os discípulos que da última vez que eu preguei eu falei, às vezes me parece que os discípulos não eram tão crentes. Eu acredito que isso não é uma heresia falar isso, porque de fato eles às vezes vacilavam um pouco. No verso 33, olha o que é que eles falam. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Irmãos, essa pergunta dos discípulos ela é válida, de fato. Deserto não tem fartura. Deserto é seco. Deserto, terra. Não tem muita coisa, não tem onde ir numa mercearia e comprar. Só que isso aqui é no verso 15, no capítulo 15. A primeira multiplicação foi no capítulo 14. E numa ordem cronológica, se você ver, é como se fosse coisa de dias ali, de meses acontecendo, de uma para outra. Eles já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. Mas mesmo assim, eles não se lembraram do que Jesus tinha feito alguns dias atrás. Eles olham e perguntam: Jesus, nós estamos no deserto. Como é que a gente vai dar um bocado de peixe e pão para essa pessoa toda aqui? Aqui fala que tinham 4.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. Então você pode colocar talvez o dobro, o triplo de pessoas. Da última vez que eu preguei, falando dos discípulos, uma coisa que eu percebi e que eu trouxe como aplicação é que não adianta de nada você estar do lado de Jesus se você de fato não tem um relacionamento íntimo com Jesus. Quando eu quero falar do lado de Jesus hoje estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, trazendo dízimos e ofertas em comunhão com a igreja. Mas pode ser que você saia daqui e tudo que foi feito aqui não sirva de nada na sua vida. Você esteve na presença de pessoas, você esteve cultuando a Deus, talvez de coração ou não, mas você não teve um relacionamento com Deus. O culto na semana é uma vez, mas todos os dias você tem a oportunidade de se relacionar com Deus. Os discípulos, eles andavam com Deus, eles comiam com Deus, eles viam as coisas que Deus fazia, mas mesmo assim, quando era para eles mostrarem que eles eram crentes de verdade, eles: não, Senhor, não dá. E aí a gente pode assim, esses discípulos de fato, eles estavam vacilando. Só que nós somos assim. Nós vemos as coisas acontecerem, nós vemos Deus sendo bom conosco o dia todo, a nossa vida toda. Nós vemos livramentos, nós vemos curas, nós vemos familiares se convertendo, nós vemos a nossa vida. Talvez se você olhar para a sua vida como você era antes e como você é hoje, você vai ver uma transformação radical. Mas quando chega no momento de você falar: eu creio em Deus, você: não, acho que essa situação aqui não dá não. Você pode até falar com a sua boca: não, eu creio no Senhor e essa situação vai ser vencida porque Deus é bom. Mas no primeiro aperto você se desespera e: não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que faltar esse culto porque tem outra coisa para eu fazer e eu tenho que dedicar mais tempo para isso e a minha família fica de lado. Eu sei porque eu faço isso muitas vezes. Eu sei porque eu percebo eu caindo nesse erro. Eu creio em Deus, eu sou crente, eu sou convertido. Mas no primeiro aperto, eu busco outra rota. No primeiro aperto, eu busco outra solução. Os discípulos, eles fizeram isso. Senhor, não tem como, é deserto, não tem nada. Só que olha o que é que Jesus fala. Verso 34. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E isso é interessante, porque Jesus poderia parar ali e explicar para eles: gente, vamos crer,
Eu acabei de multiplicar aqui os pães para vocês acabaram de ver, vamos acreditar. Acredite pelo menos uma vez em mim. Não. Ele perguntou, quantos pães vocês têm? Acredito que talvez os discípulos fizeram uma contagem ali rápida de quantos pães tinham. Talvez perguntou, quem tem pão? Levanta a mão, não sei. E eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. Verso 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Até aqui, esse texto parece muito com o texto da primeira multiplicação. Só tem uma coisinha de diferente. Aqui, no segundo texto da multiplicação, Jesus ele pega o pão e o peixe, ele dá graça, ou seja, ele agradece pelos pães e peixes que ele tinha, e ele dá aos discípulos para distribuir. Já no capítulo 14, Jesus abençoa o pão e o peixe e distribui. Não tem muita diferença de um para o outro, mas essa palavra dar graça é interessante. E me trouxe outra coisa que eu estava pensando esses dias e que a Sara também comentou comigo. O ato de dar graça, de agradecer pelo que eu tenho. Jesus, ele tinha 7 pães e alguns peixes. Aqui não fala quantos peixes. 7 pães e alguns peixinhos. E ele poderia olhar para os discípulos e falar, é verdade, 7 pães e alguns peixinhos para 4.000 pessoas, não dá. Às vezes a gente se reúne, pouca gente olha para a comida e acha que não vai dar. Imagina 4.000 homens e, sei lá, mais 4.000 mulheres e mais naquela época cada família tinha 12, 10 filhos. Imagina o tanto de pessoas para 7 pães e alguns peixinhos. Mas não, Jesus ele simplesmente, obrigado Senhor. Ele deu graça, ele agradeceu. E isso, eu quero que vocês entendam bem o que eu estou falando, para não parecer uma conversa meio coach, meio receba e dê, mas o ato de dar graça pelo que eu tenho me faz não olhar para os meus problemas. O que é que isso tem a ver? Se isso faz sentido? Para mim isso faz muito sentido. Que foi o que a Sara estava conversando comigo. Ela estava fazendo um curso, e nesse curso uma das coisas que falaram lá era sobre quando você olha para você mesmo, você só consegue enxergar os problemas. Aí a sua vida é uma bagunça, a sua vida é uma miséria. Você é a pessoa mais sofrida do mundo. Não tem ninguém na face da terra que sofra mais do que você. Agora, quando você olha para Deus e para as coisas que Ele lhe dá, aí não, parece que você é a pessoa mais abençoada do mundo. Parece que você é a pessoa que Deus olhou e esse aqui é o meu escolhido. E para mim isso faz muito sentido e fez muito sentido. A partir do momento que eu olho para mim, como resolvedor das coisas, como o provedor de tudo e o homem que vai lá e faz e que não precisa de ninguém, aí eu percebo que parece que o meu emprego não é suficiente para o que eu gasto, parece que a minha inteligência não é suficiente para trazer o que eu preciso para minha esposa, parece que a minha maturidade não é suficiente para ordenar as coisas de uma casa, e aí parece que tudo é contra mim, parece que tudo vai contra mim. Todas as coisas estão pensando, não, isso aqui estão pensando só para me quebrar. Isso aqui estão fazendo só para ver se eu caio nisso aqui. Agora, quando eu olho para Deus, e eu falo, Senhor, obrigado porque eu tenho um emprego. Senhor, obrigado porque eu tenho uma família, porque eu tenho uma casa. Obrigado porque eu tenho amigos que eu posso contar. Você se sente a pessoa mais abençoada do mundo. Porque aí você não olha como você a força que rege tudo, mas Deus a força que rege tudo. E isso não vai mover o coração de Deus, isso não vai mover a vontade de Deus a seu favor. Mas Deus vai olhar para você e vai ver um filho agradecido. Quando Jesus vai dividir a ceia, ele também dá essa graça. Ele fala, dando graças, ele partiu o pão. É interessante isso, porque é uma coisa prática para as nossas vidas. A partir do momento que eu olho para a minha vida e eu dou graça pelo que eu tenho, o que eu estou falando é, Senhor, obrigado. Obrigado talvez porque o gás acabou também. Obrigado porque o salário não deu. Me ajuda a ser mais, a melhorar a minha organização financeira. Obrigado por essa dificuldade, porque se essa dificuldade veio, eu tenho que aprender alguma coisa com ela. Agora, quando eu olho, eu como resolvedor de tudo, aí eu sou o mais miserável do mundo. Aí, de fato, vai parecer que todas as coisas cooperam para o meu mal. Eu não sei se para vocês faz sentido, mas para mim isso faz muito sentido. Jesus é Jesus. Ele
Ele poderia simplesmente distribuir e jogar os pães para cima e quando voltar a chover pão. Ele poderia fazer isso. Mas não, ele ensina para nós, o próprio Jesus, que nós temos que dar graça. Quando os discípulos olham para a situação e eles não são gratos pelos que eles tinham, o que é que eles falam? Senhor, nós estamos no deserto. Não tem nada aqui que dê para alimentar todas essas pessoas. Eles estão na mesma situação, só que Jesus, ele consegue olhar de um lado diferente, ele consegue ser grato, os discípulos não. Talvez, uma das coisas que façam a nossa vida não andar, e quando eu digo não andar, não é que o seu negócio vai deslanchar, não é que a sua carreira profissional vai dar uma subida e que o seu cargo vai... Não, não é isso. A nossa relação com Deus. Talvez o que faz a nossa relação com Deus não ser mais íntima é o fato de Deus me dar muitas coisas e eu não ser grato. Se Deus me dar muitas coisas, e quando eu digo muitas coisas, é começando pela salvação que Ele me deu, pela família que Ele me deu, pela igreja que Ele me deu, pelo pastor que Ele me deu, pela a vida financeira que Ele me deu, a casa que Ele me deu, os filhos que Ele me deu. Se eu não sou grato por isso, por que Deus vai continuar me dando coisas? Por que Deus vai ser esse pai que, mesmo o filho não merecendo, ele não, pegue mais, pegue aqui o carro do ano, Não, Deus não vai fazer isso. Ele não faria isso nem se você fosse talvez um filho bom. Imagine você sendo um filho mau. Irmãos, o ato de nós sermos gratos a Deus, primeiro faz a gente ser parecido com Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi grato a Deus em todos os momentos da sua vida. Mesmo no momento em que ele fala, tira esse cálice de mim, ele está entregando a vida a Deus. E ele sabe que aquilo ali vai transformar numa salvação de todas as pessoas da face da terra. Então, uma coisa que a gente já pode aprender aqui é que ser grato a Deus faz a gente tirar os olhos dos problemas e olhar para Deus, para a solução. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter muitos problemas, mas ser grato faz a gente tirar os olhos dos problemas e olhar para a solução. É difícil, não é fácil. Eu não consigo muitas vezes fazer isso. Eu tento fazer isso, eu peço ajuda, mas é algo que nós temos que fazer. Continuando, lendo de novo o verso 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, eu vou ler novamente. Pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Isso é algo muito interessante. Jesus fez com que os discípulos entregassem ao povo. É como se ele olhasse para os discípulos e falasse, aprendam, eu vou dar na mão de vocês o que vocês precisam entregar ao povo. Eu vou fazer o milagre, eu vou dar o milagre na mão de vocês, para ver se agora vocês aprendem a crer de fato em mim. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou num barco e foi para o território de Magadã. Alguns estudiosos falam que esse território de Magadã, tem algumas versões falam que outra palavra, seria o território onde Maria Madalena mora. Mas isso não faz parte do texto de hoje em específico. Irmãos, além da gratidão que Jesus nos mostra aqui e que devemos sermos gratos, Jesus ensina também outra coisa. Antes de Jesus estar aqui, ele estava na sua terra, ele estava na sua casa, ele estava no meio dos seus. Só que ele sai e agora ele está no povo gentil. Quando Jesus voltar, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos, ele já volta de fato para os seus últimos momentos, até chegar à sua morte. Vão ter alguns capítulos, mas ele não vai mais sair da sua terra. Ele vai continuar ali nos filhos, nas ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso ensina tanto uma coisa para as pessoas daquela época quanto para nós hoje. Jesus, ele já falou isso quando ele se encontrou com a mulher cananeia. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que significa? Significa que Jesus tinha vindo para o povo judeu. Primeiramente para o povo judeu, mas que aquele povo judeu, como Deus falou com Abraão, lá em Gênesis, ia abençoar todas as nações. Volta a falar, não tem nenhum judeu aqui, não tem nenhum descendente de judeu. Eu acredito que não tem, Não conheço. Mas hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, alguns salvos e outros tendo a oportunidade de falar, eu quero entregar a minha vida a Jesus.
Isso tudo porque um dia Jesus olhou para toda a terra e ele falou: tem as ovelhas perdidas de Israel e tem também os gentios. Eu vou alcançar também os gentios. É isso que ele está fazendo aqui agora. Ele está mostrando que não era só o povo judeu. Os discípulos entenderam isso? Possivelmente não. O próprio Pedro vai ser exortado mais na frente por Paulo, porque ele não queria pregar nos gentios. Isso é motivo de dar graça. Até hoje, os judeus acreditam que o Messias vai voltar. E se por acaso o Messias voltasse, se por acaso viesse alguém dizendo que era o Messias, eles iriam olhar e falar assim: esse aqui é nosso. Esse daqui não é dos outros, esse é só nosso. Aí você pode falar: não, Anderson, mas eu acredito que Jesus veio para salvar todos. Eu acredito sim que Jesus veio para curar, para libertar e para salvar todo mundo da terra. Ok, você pode falar isso. Mas talvez você pode também ter a mesma atitude que os judeus e que os discípulos também tiveram muitas vezes. Olhar para uma pessoa diferente de você e falar: esse aqui não. Jesus me salvou, mas esse aqui não tem jeito não. Esse aqui não tem solução não. Você pode ter feito isso. Você pode ter feito isso de algumas formas. Exemplo, o simples fato de você ter alguém que você conhece, da sua família, do seu trabalho, da sua faculdade, em que você nunca, em nenhuma oportunidade, levou o evangelho a essa pessoa, você fez a mesma coisa que os judeus faziam e que fazem até hoje. Jesus veio para a gente, mas para esses não. Você acha que as pessoas que estão, vocês cristãos, que estão hoje aqui, acreditam que as pessoas que estão lá fora conseguem por conta própria abrir a Bíblia e ler e entender a palavra de Deus e eu quero aceitar Jesus? Não. Vocês não fizeram isso quando estavam lá fora. Eu não fiz isso. Se não fosse o agir de Deus na minha vida, eu queria estar lá fora até hoje, fazendo tudo que eu fazia antes de estar aqui dentro. E quando eu digo aqui dentro, na presença de Deus. Toda vez que nós temos a oportunidade de levar o evangelho a uma pessoa e nós não fazemos isso, nós temos a mesma atitude que o povo judeu. Deus veio, mas Ele é o nosso Deus. De vocês, não. Dos homossexuais, não. Dos esquerdistas, não. Dos estranhos, não. Dos marginais, não. É basicamente isso que hoje a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, a igreja brasileira faz. Nós colocamos o limite, vocês lá e nós aqui. Irmãos, é fácil amar o estranho? Não, não é fácil. Às vezes é difícil amar quem está aqui dentro. Às vezes é difícil lidar com pessoas que acreditam também no que nós acreditamos. Imagine com o estranho. Só que Jesus fez isso. Recentemente eu li um texto, eu acho que eu até compartilhei isso na pregação passada, de um amigo meu, que ele falou sobre, ele gostava do Jesus que andava com os marginais e nas periferias, que nasceu na favela e era negrão, tinha desse jeito lá, e era negrão, e tinha tatuagem, porque tem um texto que fala que tinha uma Senhor do Senhor, Rei dos Reis, né? Isso é coisa para outro estudo, mas na cabeça dele, ele criou um Jesus que era parecido com o que ele se identificava, negro, periférico, andava com as prostitutas, com os ladrões. Esse era o Jesus que tem na Bíblia? De verdade, não. Porque ele andava com essas pessoas, mas o que é que ele falava? Vai e não peques mais. Jesus fazia isso. Zaqueu é um exemplo disso. Maria Madalena é um exemplo disso. Anderson, então eu tenho que sair daqui e ir para uma roda de bar e sentar lá e falar, se arrependam? Não, você não precisa fazer isso. Mas tendo a oportunidade, você precisa mostrar a transformação que Deus fez na sua vida, para as pessoas que ainda não tiveram essa transformação. Isso é ser cristão nos dias de hoje. Ser cristão é você ter um amigo que você acha assim, não, essa pessoa não tem jeito não, e falar, Senhor, me dá estratégia para falar com essa pessoa. Me dá estratégia para mostrar a minha transformação na vida dessa pessoa. Como que eu me transformei e como essa pessoa também pode se transformar. Irmãos, nós olhamos para o povo judeu do Antigo Testamento, rebelde, não queria nada com nada, pedia reis e pedia outros deuses, e quando Deus não estava muito presente, eles iam lá e adoravam outro Deus e faziam bezerros de ouro. Mas nós fazemos as mesmas coisas nos dias atuais. Se Deus não nos responder de imediato, não, Deus não quero mais Deus, porque eu estou precisando, Ele não está me ajudando. Se Deus não nos der uma resposta, é porque Deus é mau. Se Deus não me der o carro que eu quero, é porque Deus é ruim. Se Deus não transformar aquela pessoa na hora que eu quiser, é porque Deus não é poderoso.
A gente faz as mesmas coisas que o povo judeu fazia antigamente, só que nos dias atuais. Não, antes, mas eu não tenho ídolos. Eu não acredito em Maria, eu não acredito em nenhum santo. Talvez o seu ídolo é o seu dinheiro, é o seu filho, é o seu trabalho. Nós temos ídolos no coração. E o pior, antigamente os ídolos eram feitos, no sentido de eram visíveis. Então facilmente você conseguia destruir um ídolo. E quando o ídolo é invisível? E quando você adora uma coisa que você não consegue ver? Aí é pior, porque você vai lutar com uma coisa que talvez esteja dentro de você. Irmãos, a multiplicação que Jesus fez, ela não só mostrou que ele era poderoso e que ele se preocupava com aquelas pessoas de forma integral, mas ela mostrou que Jesus era o Jesus de todos. E usar o termo talvez inclusivo é até certo aqui, ele incluía sim todos. Todas as pessoas podiam chegar até Jesus e iam ser transformadas. Eu tenho certeza que se cada irmão contasse seu testemunho, iam ter coisas totalmente diferentes. Nem todo mundo aqui talvez viveu uma vida adoidada lá no mundo. Talvez você foi um jovem quieto, que estudava e que ia para a escola, mas que não queria saber de Jesus e um dia você se converteu. Mas talvez não, você foi o cara do mundão, que bebia, que ficava louco, e que apostava e perdia todo o dinheiro e devia agiota, e que traía a mulher, e hoje você está aqui. Coisas diferentes, mas o mesmo Deus fazendo a mesma transformação, porque Jesus, ele veio para salvar todos aqueles que creram nele. Dito tudo isto, nós não vemos mais nos dias de hoje multiplicações de pães e peixes de forma tão clara. Se bem que em alguns momentos, como eu falei, que a gente se reúne, parece que essas multiplicações acontecem, de a comida se multiplicar e dar para todo mundo. Mas nós vemos sinais e maravilhas. Nós vemos pessoas se batizando na nossa igreja, nós vemos pessoas se chegando até nós vemos pessoas que eram totalmente perdidas e criam em vários outros deuses, menos no nosso Deus, e hoje estão aqui servindo. Isso é motivo de ficarmos maravilhados com isso. Nós temos a palavra de Deus ao nosso acesso. Nós não podemos, e isso faz muito parte dos próximos textos, nós não podemos ficar pedindo outros sinais. Não, se Deus fizer isso aqui, aí eu me entrego por completo por Ele. Não, se Deus me der essa causa na justiça, aí Ele é forte mesmo, aí eu vou com Ele. Não precisamos disso. Nós temos N motivos de gratidão. Tinha até está até escrito ali na lousa, nem foi por causa desse culto aqui, mas nós tivemos recentemente um culto, um momento de ação de graças com os jovens do Geração Mais, e eles falaram, Não, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pela vida, eu sou grato pelo projeto. Irmãos, Jesus nos ensina que devemos sermos gratos, mas eu quero, e eu oro muito, para que todos nós possamos sair daqui sendo gratos porque recebemos a salvação. Eu agradeço muito, eu fico muito feliz porque a Lunário passou num concurso. Eu fico muito feliz porque o Kelsey e a Sara conseguiram trocar de carro. Eu fico muito feliz porque o irmão Reginaldo está conseguindo construir a casa dele. E várias outras coisas que eu poderia dar de gratidão de vários irmãos aqui. Mas eu fico muito grato quando eu vejo irmãos sendo salvos por Cristo. Porque o concurso da Lunária, um dia ela vai se aposentar. O carro do Kelsey, um dia ele vai trocar por outro. O irmão Reginaldo, um dia vai poder ir para outra casa. E outro dia, e outra coisa, nós todos vamos morrer, mas a salvação não. A salvação vai nos acompanhar até a eternidade. Então pense nisso. Você pode ser grato por N coisas aqui na terra, mas se você for grato porque Deus lhe deu a salvação, é o suficiente que você precisa para o resto da sua vida. Irmãos, antes de irmos embora, eu queria que a gente pensasse em duas coisas que eu já falei, mas eu quero repetir agora no final, que nós devemos fazer. A primeira é que nós devemos ser gratos a Deus, pois ser gratos a Deus tira os nossos olhos do problema e coloca os nossos olhos na solução, que é o próprio Deus. Quando nós somos agradecidos pelo que nós temos, eu não estou falando de você ser conformado com a miséria, não estou falando disso. Mas quando você é agradecido, porque você tem o que comer, porque você tem o que vestir, porque você tem uma igreja para congregar, que você tem amigos que você pode contar, você tira os olhos do problema e olha para a solução, que é o próprio Deus.
E isso é muito importante porque nós vamos sim ter problemas. Você vai sim ter problemas. Saiba para onde olhar quando esse problema chegar. E segundo, nós devemos sim ter compaixão dos diferentes. Nem todo mundo que vai entrar por essa igreja vai ser igualzinho a você e vai usar a mesma roupa e pensar do mesmo jeito. Mas essa pessoa também precisa da salvação, como um dia você precisou da salvação. Anderson, mas talvez isso não se encaixe comigo porque eu não tomei essa decisão ainda. Eu acredito sim em Deus, eu acredito em Jesus, Ele é minha base, né? As pessoas falam, Ele é meu tudo. E o que é que eu faço? Entregue a vida a Deus. Hoje é mais uma oportunidade que não só você que está aqui hoje, mas pessoas ao redor do mundo estão ouvindo a palavra de Deus e tendo a oportunidade de, assim como essas pessoas foram alimentadas, você também é ser alimentado, mas não só com coisas materiais, mas sim com coisas espirituais. Hoje você pode tanto entender que você é um pecador e precisa de Deus, como você também pode entender que está distante de Deus e precisa voltar para Deus. Isso é um apelo, sim. Nós precisamos fazer isso. Você precisa avaliar a sua vida e falar: será que de fato eu estou vivendo isso que foi pregado? Será que eu estou de fato vivendo isso que Jesus pediu para eu viver? Se não, peça perdão. Você não precisa levantar a sua mão, você pode orar no seu canto. Irmãos, que a gente saia daqui de fato incomodado. A palavra de Deus, ela traz isso nos nossos corações. Ela traz esse desejo de transformação. Se você chegou aqui e você sai daqui da mesma forma, alguma coisa está errada. Ou a pregação que está sendo pregada está totalmente longe da palavra de Deus, ou o seu coração está muito longe da palavra de Deus. Que a gente possa ser moldado através dela. E que o culto a Deus não termine aqui, mas que quando você chega em casa, na segunda, na terça, na quarta, você consiga fazer isso. Isso é um desafio para mim e para vocês. Que a gente possa se lembrar de Deus durante a semana. E que a gente não só chegue no domingo, hoje tem culto, vamos lá então, vamos me vestir, botar aqui uma roupa bonitinha e ir lá estar com meus irmãos. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é misericordioso. Nós não merecemos, Pai, receber a Tua misericórdia, o Teu perdão, mas mesmo assim o Senhor mandou o Seu Filho para morrer por nós, Pai. Deus, nós somos gratos por inúmeras bênçãos que o Senhor nos dá, por inúmeras vitórias que o Senhor nos dá na nossa vida, na nossa caminhada, mas que cada pessoa que está aqui, Senhor, possa ser grato porque foi transformado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Pai. Eu te peço, Pai, pelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Ti, Senhor, que essas pessoas possam ser tocadas por Ti, que a nossa igreja possa acolher essas pessoas e cuidar dessas pessoas, Pai. Eu te peço que o Senhor possa dar força aos irmãos, Pai, que estão caídos e que eles possam ficar de pé novamente, Senhor. E eu te peço pelos irmãos que estão de pé, Pai, que eles não venham cair, Senhor. Pai, que a Tua palavra possa ser a nossa base, a nossa força, que a gente possa, Deus, de fato enxergar, Pai, a mudança que o Senhor faz em nossas vidas. Nos leva para casa em segurança, nos dá uma semana, Pai, abençoada, e que os problemas, Pai, que vierem, a gente possa entender o Teu agir, e que a gente possa ser gratos, Pai, pelos ensinamentos que Tu nos dá, Pai. E que também os momentos de alegria e de vitória possam ser glorificados a Ti, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez porque temos acesso à Tua palavra, temos acesso a uma igreja saudável, Pai, temos acesso a pessoas que podemos contar, que podemos orar juntos, pedir, Deus, ajuda. Que a nossa igreja possa crescer, Deus, em comunhão, possa crescer em maturidade e que o Senhor possa estar conosco, Deus. Que a nossa igreja não venha ser um motivo de vergonha nessa cidade, mas que a nossa igreja possa ser conhecida, Pai, por pessoas pecadoras, mas que estão caminhando, Deus, em busca, Pai, da comunhão contigo, Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos terminando o nosso culto. Lembrando de sábado, nós temos programação com Geração Mais durante a manhã e na parte da tarde tem o encontro das mulheres. Outra coisa também, se você gosta de praticar esportes, dia de quarta e sexta nós temos tênis de mesa aqui na nossa igreja. Então, se você gosta de praticar algum esporte, se você também não sabe, você pode vir. Os homens têm vindo, tem um professor também muito bom que tem dado as aulas para a gente. Culto de oração nessa quarta-feira. Quarta-feira passada não teve, essa quarta vai ter, aqui mesmo na igreja, 7 horas. Quinta-feira, pequeno grupo. Não saia correndo da igreja, fique um pouquinho, converse com os irmãos e aproveite esse momento. Amém?